O número de mortos pela Covid-19 no Brasil chegou a 59.656, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. De ontem para hoje foram confirmados 1.271 óbitos e quase 38 mil casos novos. Desde o início da pandemia no país, 1.408.485 pessoas foram infectadas. Em Belo Horizonte, 3 hospitais públicos não têm mais vagas para pacientes com a Covid-19 nas UTIs. Em toda a rede municipal, o índice de ocupação de leitos de terapia intensiva está em 88%. A Prefeitura prometeu abrir mais 233 vagas até o fim de julho. Os serviços não essenciais voltaram a ser fechados. O estado do Rio ultrapassou a marca dos 10 mil mortos pelo coronavírus. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que há uma dificuldade para determinar se o Rio de Janeiro já passou ou não pelo pior momento da pandemia. A pandemia da Covid-19 atingiu o Rio com uma força brutal. Um estudo divulgado hoje mostra que se o estado fosse um país, já teria ultrapassado a Alemanha, a França e a Itália em número de contaminados por milhão de habitantes. Em mortes, já estaríamos acima também da Alemanha, dos Estados Unidos, da França e da Suécia. Mas será que o pior já passou? Pergunta que especialistas das maiores instituições de pesquisa do país estão com dificuldade de responder. O momento agora é do piloto querendo aterrissar com avião, mas sem visibilidade nenhuma e operando por instrumento. Então tem que ser uma descida muito cuidadosa, né? Monitorando sempre de perto o que está acontecendo e adequando as medidas, né, aos novos números, às novas informações que vão chegando aos poucos. O relatório de pesquisadores da UERJ e da UFRJ mostra que o número de novos casos vinha diminuindo por 3 semanas, mas essa tendência foi revertida entre os dias 14 e 20 de junho. Apesar desse aumento, houve uma redução nas internações na capital, tanto em enfermarias quanto em UTIs. O momento mais crítico foi registrado no fim de maio. Depois veio oscilando com queda. Se o número de casos continua aumentando, por que os hospitais estão mais vazios? Algumas hipóteses podem explicar essa contradição. Uma possibilidade que a gente está refletindo em número de casos é o aumento de testagem, né? Muitos mais testes, né? E há outras hipóteses, como a melhoria do tratamento médico, ou seja, um número menor de pacientes graves. Na Fundação Oswaldo Cruz, a cautela é a mesma. O pesquisador Rafael Saldanha afirma que a reabertura da economia pode ter contribuído para o aumento de casos. Nós estamos passando pelo pior momento. Tivemos picos de casos há algumas semanas atrás, um novo pico novamente, e ainda não há sinais claros que não teremos um novo pico nas próximas semanas. Agora, esse pesquisador da Universidade do Estado do Rio diz que o pior já passou, mas ele afirma que o momento ainda exige muito cuidado. A gente está numa situação ligeiramente mais confortável que estava, digamos, há um mês atrás. Isso pode se afirmar, agora não quer dizer que esse estado é permanente, entendeu? Se os devidos cuidados não forem tomados, a gente pode vir a ter um outro pico, entre aspas, mais à frente, que seja até pior do que o anterior. É como se fosse uma corrida em que os pesquisadores não conseguem acompanhar a velocidade do novo coronavírus. É que esses pesquisadores estão sempre atrás de informações que demoram 10, 20 dias para entrar no sistema oficial. Aí, o que eles conseguem enxergar é apenas um retrato do que já passou. O infectologista Roberto Medronho diz que a notificação tem que ser instantânea no momento em que o paciente chega à unidade de saúde. Eu costumo dizer que nós estamos nos guiando como na época das grandes navegações, ainda sem a bússola, pela posição das estrelas. Só que o tempo está nublado e nós temos que navegar. Como fazer? Ou seja, precisamos mudar radicalmente essa forma de notificar as doenças no nosso país. Começou a valer hoje em Goiás o decreto que determinou o fechamento do comércio, mas nem todas as cidades seguiram as novas regras.
O primeiro dia do decreto do governo de Goiás teve lojas abertas em todo o estado e clima de incerteza entre os lojistas. Tem hora que fala que é para abrir, tem hora que a gente fala que vai fechar, a gente não sabe direito o que vai acontecer. O novo decreto prevê o fechamento de todas as atividades não essenciais pelos próximos 14 dias. Depois, em outros 14 dias, o comércio volta a reabrir. E assim, alternadamente. Mesmo sendo uma determinação do Estado, quem decide se o comércio vai ficar aberto ou fechado são as prefeituras. O Supremo Tribunal Federal garantiu aos municípios autonomia nas ações de combate à Covid-19. A Prefeitura de Goiânia decidiu seguir todas as medidas e o comércio será fechado amanhã. A Federação e a Associação Goiana dos Municípios fizeram hoje uma videoconferência para discutir o decreto. Eu entendo que o governador, mais uma vez, está jogando a responsabilidade para nós, prefeitos, né? E quantos municípios que não têm estrutura nenhuma, né, para tomar essas decisões, não tem uma equipe técnica. Com as medidas, o governo quer evitar o colapso nos hospitais. E, para isso, conta com as prefeituras. O que não aderir, como é que ele vai responder para a população? Como é que ele vai prestar contas amanhã no aumento do número de pacientes complicados e que evoluem a óbito naquele município? O Rio Grande do Norte ultrapassou a marca das 1.000 mortes por causa da Covid. A região metropolitana de Natal está com todos os leitos de UTI ocupados há mais de um mês. 35 doentes esperam por uma vaga. Hoje, o comércio reabriu na capital. Amanhã começa a retomada gradual da economia em todo o Rio Grande do Norte. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, testou positivo para a Covid-19. Ele está internado desde ontem na enfermaria de um hospital particular e o quadro é estável. A desembargadora Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou hoje a decisão liminar que determinava o uso de máscaras em locais públicos do Distrito Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. A magistrada atendeu, a um pedido da Advocacia Geral da União. Segundo a desembargadora, como já existe um decreto que obriga os moradores a usarem máscaras em locais públicos, a regra não precisa ser reforçada pela Justiça. O decreto do governo local continua valendo. Bolsonaro e todos os outros moradores do Distrito Federal estão obrigados a usar máscara em locais públicos. Os vereadores de Belo Horizonte também aprovaram multar quem não usa máscara. A transmissão da Covid-19 acelerou na capital mineira. À medida que mais casos vão sendo confirmados diariamente e o espaço das UTIs vai diminuindo, aumenta a necessidade da população se prevenir ainda mais. Eu fico mais preocupado e pensando que outras pessoas poderiam estar tomando mais cuidado também, porque acaba que só eu tomar o meu cuidado não resolve, né? Os avisos de cuidado estão por todo canto. Evitar aglomeração, lavar sempre as mãos, usar a máscara de proteção. Aqui em Belo Horizonte, foi estipulada a multa de R$100 para quem andar na rua sem a máscara. Tá difícil convencer toda a população da importância de adotar esse hábito. A maioria está usando, mas ainda há quem se descuide. No queixo não adianta nada. A pessoa ser teimoso mesmo, saber que a doença está aí e não está fazendo nada por isso, né? O que leva as pessoas a ignorar os avisos? Há um mecanismo de negação. Colocar a máscara é evidenciar, é materializar algo muito grave acontecendo. Há uma doença, há um vírus, há uma pandemia, né? Há uma possibilidade de morrer e de perder pessoas queridas. Então é difícil para algumas pessoas entrarem em contato com isso, acaba não usando e correndo risco, né? E também não se protegendo e não protegendo quem está perto. A infectologista reforça que usar a máscara ficou mais importante agora. Ela lembra que o pico da Covid-19 em Minas ainda está para chegar. Tem muita gente circulando que pode até nem saber que está infectada. Normalmente a gente começa a transmitir esse vírus 2, 3 dias antes de desenvolver sintoma. E ninguém sabe quando vai desenvolver sintoma. Se eu saí ontem sem máscara, eu não estava sentindo nada. Hoje eu já comecei a sentir o corpo ruim, febre, né, tosse. Ontem, anteontem, eu já estava transmitindo esse vírus. Melhor é seguir o exemplo da Jaqueline. Máscara no rosto e a reserva na bolsa.
nada de descuido. Olha, eu acho que é um momento da gente pensar não só na gente, né? Pensar nos outros também. É uma forma de se proteger e proteger o próximo. O Ministério da Saúde contabiliza oficialmente 59.594 vítimas da Covid-19 no Brasil. De ontem para hoje, o Ministério registrou 1.280 mortes, 33.846 casos novos. O Ministério afirma que o total de pessoas infectadas passa de 1.400.000. A enfermeira Ana Lawrence, que trabalha em 2 hospitais de Salvador, se faz uma pergunta. Nessa altura da pandemia, por que ainda há quem não se proteja? Eu percebo que a população, parte dela, negligencia ainda essa doença que vem matando milhares de pessoas no mundo todo. As pessoas saem sem máscaras, as pessoas se aglomeram, as pessoas fazem festas, né? E nós, profissionais da área de saúde, temos que abdicarmos da nossa casa, da nossa família, para estarmos aqui diariamente. Eu tenho uma filha de 9 anos, que eu não a vejo desde o início da pandemia. Ela está na casa do pai, ela não vai na minha casa. Eu optei, em tomar essa atitude para protegê-la, já que eu estou aqui dentro, diretamente em contato com o paciente positivo. Se cada um fizer a sua parte, ficar em casa, quando tiver que sair usar máscara, tudo vai ser mais fácil. E vamos acreditar que isso tudo vai passar. A alta comissária de Direitos Humanos da ONU manifestou preocupação com a vulnerabilidade dos povos indígenas diante da Covid-19 e com declarações que negam a realidade da pandemia do novo coronavírus no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Michelle Bachelet disse que a negação compromete os esforços para conter a disseminação do vírus e contribui para intensificar a gravidade da doença. Depois de mais de 3 meses, a União Europeia vai começar uma reabertura gradual de fronteiras para turistas de fora do bloco a partir de amanhã. Por enquanto, quem mora no Brasil ou nos Estados Unidos não pode entrar. Os 27 países que compõem a União Europeia só vão receber turistas de outros 15 países considerados seguros, com base no índice de infecção e em critérios de combate ao vírus. A medida vai ser revisada a cada 2 semanas. Nos Estados Unidos, o aumento de novos casos está em 80%. Foi um aumento, o número de novos casos aumentou 80%, isso em 2 semanas. O infectologista da Força Tarefa da Casa Branca, Anthony Fauci, alertou que se os americanos não passarem a usar máscaras e a respeitar o distanciamento social, o país pode registrar 100 mil casos por dia. Hoje são cerca de 40 mil. Ao todo, os Estados Unidos têm mais de 127 mil mortes por Covid. A seguir, o governo anuncia que vai pagar auxílio emergencial por mais 2 meses. Peritos contradizem a versão da acusada de homicídio culposo no caso do menino Miguel. Uma tempestade provoca mortes e estragos no sul do Brasil. Galerinha, boa noite, já vai começar a programação de vocês, galera. Desculpe estar interrompendo aí rapidinho, vou fazer o anúncio aqui, galera. Eu quero oferecer para vocês aí mais de 20 mil canais da sua Smart TV, Samsung, LG, TV Box, computador e Chromecast, galera. São mais de 20 mil canais, além de filmes e séries do Netflix que vem junto, pessoal. Chama a gente no WhatsApp aí, a gente vai mandar um teste grátis para vocês de 2 horas. Funciona em qualquer lugar do mundo, galera, só precisa da conexão com a internet, pessoal, ok? Chama a gente no Zap, quem tem TV Samsung, LG, computador, TV Box e Chromecast, galera. São todos os canais de filme, de esporte, entretenimento, canais infantis, canais adultos, canais internacionais, galera. Além dos filmes e as séries que eu falei pra vocês, do Netflix, beleza, galera? É completo o pacote aí, você vai chamar a gente lá no WhatsApp e a gente vai fazer um teste grátis de 2 horas com vocês, galera, beleza? Só chamar a gente no WhatsApp aí, o número tá na tela, beleza, galera? Chama aí que a gente vai estar dando um teste grátis de 2 horas. Quem tiver outras marcas também, como Philips, TLC, também pode chamar a gente, pessoal, beleza? Chama aí, funciona em qualquer lugar do mundo, mais de 20 mil canais aí, beleza? Só chamar no Zap aí, beleza, galera? R$50 mensais.
Galerinha, boa noite, já vai começar a programação de vocês, galera. Desculpe estar interrompendo aí rapidinho, vou fazer o anúncio aqui, galera. Eu quero oferecer para vocês aí mais de 20 mil canais da sua Smart TV, Samsung, LG, TV Box, computador e Chromecast, galera. São mais de 20 mil canais, além de filmes e séries do Netflix que vem junto, pessoal. Chama a gente no WhatsApp aí, a gente vai mandar um teste grátis para vocês de 2 horas. Funciona em qualquer lugar do mundo, galera, só precisa da conexão com a internet, pessoal, ok? Chama a gente no Zap, quem tem TV Samsung, LG, computador, TV Box e Chromecast, galera. São todos os canais de filme, de esporte, entretenimento, canais infantis, canais adultos, canais internacionais, galera. Além dos filmes e as séries que eu falei para vocês, do Netflix, beleza, galera? É completo o pacote aí, você vai chamar a gente lá no WhatsApp e a gente vai fazer um teste grátis de 2 horas com vocês, galera, beleza? Só chamar a gente no WhatsApp aí, o número tá na tela, beleza, galera? Chama aí que a gente vai estar dando um teste grátis de 2 horas. Quem tiver outras marcas também, como Philips, TLC, também pode chamar a gente, pessoal, beleza? Chama aí, funciona em qualquer lugar do mundo, mais de 20 mil canais aí, beleza? Só chamar no Zap aí, beleza, galera? R$50 mensais. Galerinha, boa noite, já vai começar a programação de vocês, galera. Desculpe estar interrompendo aí rapidinho, vou fazer o anúncio aqui, galera. Eu quero oferecer para vocês aí mais de 20 mil canais da sua Smart TV, Samsung, LG, TV Box. A Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga a compra de respiradores pelo governo amazonense. Por ordem da Justiça, às 6 horas da manhã, agentes federais foram até a casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Ele não estava. Foram apreendidos computadores, documentos e R$13 mil em dinheiro. Os agentes também foram à sede do governo do Amazonas e na Secretaria de Saúde do Estado. O Superior Tribunal de Justiça expediu 8 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão contra os investigados. Entre os presos estão a secretária de Saúde Simone Papais, o ex-secretário da pasta João Paulo Marques dos Santos e 4 empresários. Segundo a Polícia Federal, o grupo é investigado por montar um esquema de corrupção que desviou quase R$3 milhões na compra de 28 respiradores para o hospital de campanha Newton Nins, inaugurado em abril para atender pacientes com Covid-19. O governo do estado comprou os equipamentos, sem licitação, de uma loja de vinhos. Cada respirador custou pouco mais de R$100 mil, um superfaturamento de 133% de acordo com o laudo da Polícia Federal. Além disso, os equipamentos não são adequados para pacientes internados na UTI, que era o objetivo da compra. A Polícia Federal diz que o governador do Amazonas, Wilson Lima, é suspeito de ser um dos chefes desse esquema de superfaturamento. Ele foi encontrado em Brasília e teve celular e documentos apreendidos. Ele é o ordenador de despesa, ele que assina, ao final é ele que autoriza ou não. A figura do governador, nesse sentido, tem uma importância enorme. Foi nesse sentido que foi feita a solicitação também da prisão dele. Essa nota fiscal da Secretaria Estadual da Saúde mostra que a importadora de vinhos FJAP Companhia Limitada comprou os respiradores da empresa Andrade Mansur Comércio de Materiais Hospitalares Limitada, que fica em Manaus, no dia 8 de abril, por R$2.480.000. No mesmo dia, a loja de vinhos revendeu os aparelhos à Secretaria de Estado da Saúde por quase R$3 milhões. Uma diferença de R$496 mil. A pedido da investigação, o STJ determinou que todos os investigados tenham os bens sequestrados. Esses recursos que foram desviados, eles fizeram falta e podem ainda fazer muita falta, certamente farão. Então, recuperar esses recursos para os cofres públicos é uma prioridade da investigação. O governador Wilson Lima disse nas redes sociais que é o principal interessado na apuração e no esclarecimento dos fatos. A Secretaria de Saúde do Amazonas afirmou que Simone Papais assumiu a pasta no dia 8 de abril, quando o processo de aquisição dos respiradores já estava na fase final e não participou da compra. A defesa da empresa FJAP não quis se pronunciar. Nós não conseguimos contato com o ex-secretário de Saúde, João Paulo dos Santos, nem com a empresa Andrade e Mansur Comércio de Materiais Hospitalares. A taxa de desemprego no trimestre que se encerrou em maio atingiu 12,9%. 12.700.000 pessoas procuraram emprego e não encontraram. A população ocupada chegou ao seu contingente mais baixo. Quase 8 milhões perderam o emprego de um trimestre para outro. E o número de desalentados bateu um novo recorde.
mais de 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar trabalho. O governo federal anunciou que vai pagar o auxílio emergencial por mais 2 meses. Laís é mãe e chefe de família. Já recebeu as 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 1.200 cada uma. E agora espera as próximas para pagar as contas. Com essas 3 parcelas eu consegui manter as contas básicas em dia, como conta de água, energia, supermercado e aluguel. Continuo procurando emprego. Hoje, o governo confirmou que vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial numa cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e os presidentes da Câmara e do Senado. O auxílio será pago por mais 2 meses, diferente da ideia inicial do governo, que era pagar o auxílio por mais 3 meses com valores menores. As 2 próximas parcelas do auxílio serão pagas da seguinte forma: a parcela 4 em julho e a parcela 5 em agosto. Quem recebe auxílio dobrado de R$ 1.200 vai receber também mais 2 parcelas no mesmo valor. O presidente da Caixa explicou que o governo poderá fazer mais de um depósito no mês até totalizar o valor da parcela, de R$ 600 ou de R$ 1.200. O calendário de pagamentos ainda não foi anunciado. Nada muda para os beneficiários do Bolsa Família, que possuem um cronograma de pagamento diferente. Quem está cadastrado, fique tranquilo que receberá normalmente, naturalmente, a parcela 4 e a parcela 5. Serão R$ 600 para a parcela 4 e serão R$ 600 para a parcela 5. Os R$ 600 serão pagos durante um mês e os outros 600 da parcela 5 durante um mês. Como é que será pago? Por um depósito na conta digital. Será um depósito só ou serão 2 em um mês? É exatamente isso que falta para que a gente possa anunciar o cronograma no detalhe. Até agora, 64 milhões e meio de trabalhadores receberam o auxílio. Autônomos, informais, inscritos no Cadastro Único e Bolsa Família. Um total de 103 bilhões e 800 milhões de reais. Quem ainda não pediu o auxílio pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica só poderá fazer o cadastro até quinta-feira, dia 2 de julho. Uma iniciativa privada tem concedido empréstimo rápido e acessível para pequenas empresas. Tirou o sono, muita queda de cabelo. Acredito que devo ter emagrecido alguns quilos, porque a gente não dorme, né? O estresse acumulado é só um dos sintomas da crise da pandemia, que fez o faturamento da papelaria de Rose encolher 80% e zerou o número de clientes da barbearia de Lucas. Como milhares de pequenos empresários, eles não ouviram o que esperavam quando buscaram nos bancos um empréstimo nas linhas anunciadas pelo governo. Todos os bancos pediram garantias, a gente tentou de diversas formas, mais de uma maneira, e acabamos não tendo sucesso. A barbearia e a papelaria só se mantiveram de pé porque conseguiram ajuda financeira por outro caminho. Inspirados nos Relief Funds, ou fundos de ajuda que existem em outros países, executivos e grandes empresas brasileiras criaram um grupo para emprestar dinheiro e apoiar pequenos negócios durante a crise. A meta é fugir da burocracia e garantir o socorro o mais rápido possível. O recurso tem que chegar rápido, ele tem que ser feito com agilidade. A situação é urgente e, para isso, a gente precisa de uma mobilização da sociedade civil e também das entidades governamentais, das associações de classe, todo mundo apoiando o pequeno empreendedor no Brasil, porque ele, no final do dia, é o grande motor da nossa economia. Os interessados podem se cadastrar no site Estímulo 2020. Basta fornecer RG, CPF, comprovante de residência e extratos bancários que comprovem a queda do faturamento na crise, além de assistir a vídeos de educação financeira. A empresa deve ser formal, existir há mais de 2 anos, ter receita mensal entre 30 mil e 165 mil reais e bom histórico de crédito. Não são exigidas garantias. A taxa de juros varia entre 4% e 6,5% ao ano. Os empréstimos têm 3 meses de carência e prazo de pagamento de até 18 meses. Aquele que hoje é um grande empresário, algum dia ele foi pequeno. Em algum dia ele passou por alguma dificuldade e potencialmente, nesses momentos, alguém pode ter dado um empurrão, pode ter dado um apoio para que ele continuasse operando. Até agora, o fundo recebeu 130 milhões de reais de doações em São Paulo e Minas Gerais.
20 milhões foram emprestados. Na próxima fase, o programa deve se expandir para o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. No Salão de Lucas, a primeira parcela dos R$27 mil emprestados saiu em 12 dias. Dinheiro que ele usou para pagar a luz, o funcionário e uma reforma para facilitar o distanciamento social na reabertura. Se não fosse isso, nós com certeza estaríamos fechados hoje em dia. Com a retomada dos trabalhos normalmente, a ideia é aumentarmos esse número de barbeiros para termos 4 e aí o futuro nos espera. A papelaria de Rose ainda tem poucos clientes, mas a primeira parcela dos R$39 mil do empréstimo trouxe fôlego, enquanto a pandemia não sai do horizonte. A gente só quer continuar trabalhando, a ajuda foi maravilhosa, foi muito rápido, sem burocracia, foi muito tranquilo, né? Eles, acredito eu, que acalmaram muitos ânimos por aí, né? O Jornal Nacional teve acesso ao laudo pericial sobre a morte do menino Miguel, no Recife. O documento contradiz a versão de Sari Corte Real sobre os momentos que antecederam a queda do 9º andar. Em 82 páginas, os peritos detalham o que aconteceu desde a hora que Miguel entrou pela primeira vez no elevador até o momento da queda. Ao analisar as imagens do circuito interno de segurança, o relatório confirmou que Miguel entrou e saiu 4 vezes, tanto do elevador social como do de serviço, sempre sob o olhar de Sari Corte Real. Na 5ª vez, a ex-patroa toca na botoneira. A defesa dela afirmou que no depoimento de ontem, Sari negou que tivesse pressionado o botão da cobertura e que tinha simulado o gesto para convencer Miguel a sair do elevador. Mas a perícia negou essa versão e confirmou no relatório que Sari tocou no botão da cobertura. Segundo a perícia, Miguel aperta outros andares, como já tinha feito anteriormente, inclusive o do alarme, que falhou algumas vezes. A porta se fechou. Quando o elevador chegou ao 9º andar, Miguel desce. Na sequência, o menino abriu a porta corta-fogo, que dá acesso à área dos compressores de ar-condicionado. No corredor, não há câmeras de segurança. A perícia indicou que a porta corta-fogo do 9º andar estava quebrada e que deveria permanecer fechada. Mas destacou que, ainda que estivesse fechada, Miguel conseguiria abrir a porta com um pouco de dificuldade. No corredor, há uma janela que dá para os compressores. O peitoril tem 1,20 m de altura e Miguel 1,10 m. Segundo os peritos, ele acessou a janela escalando a parede, pulou o peitoril, pisou com os 2 pés na caixa dos compressores, subiu no gradil. Uma das peças do gradil se quebrou e Miguel caiu de uma altura de 35 metros. Nesse momento, a mãe de Miguel, Mirtes Souza, passeava com o cachorro da patroa. Os peritos não encontraram vestígios de outra pessoa nem no corredor do 9º andar, nem na área dos compressores de ar-condicionado. A conclusão da perícia é de que a queda foi uma ocorrência fortuita, acidental. Sari Corte Real chegou a ser presa no dia da morte de Miguel. Pagou fiança de R$20 mil e aguarda as investigações em liberdade. O delegado Ramon Teixeira tem até amanhã para concluir o inquérito. A defesa de Sari Corte Real afirmou que o acionamento ou não do botão da cobertura é irrelevante, que o laudo limita-se a indicar que o botão foi pressionado em razão do movimento realizado por Sari. A defesa afirma que a perícia não analisa se foi efetivamente acionado e que o elevador não segue depois para a cobertura. A defesa de Mirtes Souza afirmou que o laudo pericial detalha o abandono e que Miguel foi largado no elevador sem ninguém à espera dele. A Polícia de São Paulo divulgou hoje a identidade do segundo suspeito de matar o adolescente Guilherme da Silva Guedes há 2 semanas. A Justiça decretou a prisão temporária do ex-policial militar Gilberto Eric Rodrigues por 30 dias. Ele já foi condenado por ter participado de chacinas e fugiu do presídio da PM em 2015. Segundo a polícia, Gilberto Eric Rodrigues trabalhava para o sargento Adriano Fernandes de Campos, que foi preso sob suspeita de ter atirado em Guilherme. O adolescente de 15 anos foi assassinado com 2 tiros na cabeça.
A seguir, os detalhes do pacote de 3 bilhões de reais para a cultura. E as críticas de investigadores da Lava Jato à proposta de unificar as forças-tarefas. Hoje, a lei que destina 3 bilhões de reais para a cultura. Os colegas artistas da noite, tive minha renda radicalmente afetada pela pandemia. A gente vive do que a gente produz. Se a gente não produz, a gente não paga nossas contas. 5 milhões de pessoas vivem da cultura no Brasil. Muitos são informais e perderam a renda ou perderam o emprego por causa da pandemia. A Lei Aldir é resultado de um projeto de 24 deputados e vai ajudar esses artistas. O nome é no momento e que não recebe outro auxílio do governo, com exceção do Bolsa Família. Renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou de até meio salário mínimo por pessoa da família, o que for maior. E rendimentos de até R$ 28.500 em 2018. O benefício pode ser pago a, no máximo, 2 pessoas da mesma família. Mães solteiras recebem o dobro do valor, R$ 1.200. A lei também prevê ajuda para manter os pequenos espaços artísticos, micro e pequenas empresas de atividades culturais. Ajuda de R$ 3.000 a R$ 10.000, mas vai ter contrapartida: oferecer atividade cultural de graça para alunos de escolas públicas ou da comunidade. Esse dinheiro tem uma importância muito grande nesse momento que a gente vive de guerra sanitária no país. Ele é bastante significativo, o conteúdo desse texto. O texto aprovado no Congresso previa o início imediato do pagamento, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo que determinava a liberação do dinheiro em até 15 dias. Alegou dificuldades técnicas e operacionais. Se o dinheiro não for repassado logo, nesse momento de crise, ela realmente vai ser uma casca de ovo vazia. Ela vai ser só uma alegria passageira, mas assim, ainda não temos o que comemorar. Nós precisamos realmente que o dinheiro seja repassado. Os 3 bilhões de reais vão ser depositados de uma vez só, metade para os estados e metade para os municípios. Os municípios vão ter 60 dias para fazer o auxílio chegar a quem precisa e os estados 120 dias. O que não for repassado aos artistas precisa ir para um fundo de cultura ou ser devolvido ao governo federal. O secretário da Cultura, Mário Frias, não compareceu a uma reunião virtual na Câmara hoje que iria discutir metas para a cultura nesse momento de pandemia. Deputados classificaram como desrespeitosa a atitude do secretário. Os artistas têm pressa. E enquanto não podem fazer o que mais gostam, levar o talento para bem perto do público, aguardam em casa. Esse auxílio cultural vai muito nos ajudar. O mundo se alimenta de cultura popular e para alimentar os outros preciso me alimentar. A assessoria do Ministério do Turismo disse que Mário Frias não participou da audiência virtual por incompatibilidade de agenda. A discussão no Congresso Nacional a respeito do adiamento das eleições municipais desse ano fez ressurgir a possibilidade da volta da propaganda partidária. As inserções de 30 segundos dos partidos políticos no rádio e na TV, fora do período eleitoral, foram extintas na mini-reforma eleitoral em 2017. No ano passado, o Congresso chegou a aprovar o retorno da propaganda partidária, aquela em que os partidos apresentam seus programas. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou. Na época, parlamentares disseram que a medida custaria 400 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O assunto voltou agora em meio às negociações para votar a proposta que adia as eleições em 42 dias. O Senado aprovou o calendário, mas o texto empacou na Câmara. Líderes, principalmente do Centrão, querem contrapartidas. O repasse de 5 bilhões de reais para prefeituras para compensar perdas de arrecadação durante a pandemia. E também pressionam para ressuscitar a propaganda partidária para os partidos. A possibilidade de os partidos emplacarem a propaganda partidária em troca do adiamento das eleições foi bastante criticada no Senado e na Câmara.
Não é hora de se criar novas despesas, ao contrário, é hora de se encontrar saídas para a grave crise econômica que o nosso país está atravessando. O adiamento das eleições, que foi aprovado agora pelo Senado, aconteceu exatamente para garantir a saúde e a segurança da população. Isso não pode servir de instrumento de troca ou mesmo de barganha para que alguns partidos exijam uma contrapartida e gastem ainda mais dinheiro público com propaganda. O líder do Partido Novo diz que a prioridade é combater a pandemia. A gente espera que seja votado o texto, a PEC que veio do Senado, sem nenhuma pegadinha, sem nenhum jabuti, sem nenhuma contrapartida, seja de aumento de tempo de televisão, ou seja até mesmo de dar mais dinheiro para os prefeitos. E não é o momento agora, no meio desse atropelo todo por conta da pandemia, de votar uma pauta que não vai ter impacto só para 2020, vai ter impacto perene. Isso é muito ruim. Isso seria a gente trair a confiança do cidadão, né, votando algo que, com o pretexto de melhorar a situação para 2020, gerar um impacto fiscal, um impacto para a população de longo prazo. O Senado aprovou agora à noite o texto base do projeto das fake news, que busca punir a disseminação de informações falsas nas redes sociais. Por falta de consenso, a votação que estava marcada para quinta-feira passada foi transferida para hoje. O relator senador Ângelo Coronel, do PSD, fez algumas alterações na proposta para facilitar a aprovação do projeto. Uma delas atende a entidades que alertaram que o texto poderia ameaçar direitos fundamentais, como a proteção do anonimato dos usuários. Com isso, o relatório deixou de exigir a apresentação de documento de identidade na abertura da conta em redes sociais, mas manteve a exigência de recadastrar os chips de celular pré-pago usados para acessar as redes. Se não fizermos isso, não temos como chegar a um meliante que simplesmente habilita um chip com CPF falso e a partir daí está com a AR-15 na mão, com o canhão na mão, atirando à torta e à direito, atacando a honra das pessoas, abalando as instituições e sem a gente ter o direito de defesa, sem ter o direito de resposta. O projeto estabelece as normas para plataformas com mais de 2 milhões de usuários e determina que as redes sociais e os serviços de mensagens devem limitar o número de contas controladas pela mesma pessoa, identificar contas movimentadas por robôs, proibir ferramentas externas de disparo em massa de mensagens, rastrear conteúdos que foram encaminhados por mais de 5 usuários em 15 dias e que atingiram ao menos 1.000 pessoas. As informações devem ser guardadas por 3 meses. Exibir com destaque usuários que pagaram para divulgar ou promover conteúdo, inclusive com o nome de quem fez o pagamento. Além disso, o texto proíbe publicidade da administração pública em sites e contas que promovam atos de incitação à violência, especialmente em razão de raça, gênero, orientação sexual, origem ou religião. Como na semana passada, senadores voltaram a pedir o adiamento da votação, alegando que a proposta precisaria ser debatida com mais calma. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a votação. O relatório foi aprovado por 44 votos a favor e 32 contrários. Concluída a votação no Senado, o projeto vem aqui para a Câmara, onde também tem que ser discutido e aprovado. Se os deputados mudarem o texto, ele volta para o Senado para nova votação. O Conselho Superior do Ministério Público está discutindo a possibilidade de reunir todas as forças-tarefas sob comando único. Mas os investigadores resistem e veem risco de perderem a autonomia com essa unificação. O projeto é antigo, tendo sido lançado com formatos diferentes desde a gestão de Rodrigo Janot. Agora, aguarda votação no Conselho Superior do Ministério Público Federal. E tem o apoio do Procurador-Geral Augusto Aras, que ficaria com as equipes sob seu controle. Hoje existem 4 delas. As forças-tarefas da Lava Jato no Rio, em São Paulo e em Curitiba, além da Força-Tarefa Greenfield, em Brasília, que investiga desvios em fundos de pensão. O projeto que está sendo analisado cria a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, a UNAC, para unificar a atuação dos 4 grupos. O objetivo é ter uma coordenação nacional, com sede em Brasília, subordinada ao Procurador-Geral, para atuar no combate à corrupção, a atos de improbidade administrativa e ao crime organizado. O coordenador escolhido pelo Procurador-Geral teria amplo acesso ao banco de dados dos núcleos de investigação e decidiria sobre os recursos que seriam liberados para as investigações.
Ainda segundo a proposta, o coordenador da UNAC terá mandato de 2 anos. Ele vai ser escolhido pelo Procurador-Geral da República a partir de uma lista tríplice, ou seja, os 3 mais votados por subprocuradores gerais. A minuta do projeto, que pode sofrer mudanças, fala em unificação de rotinas, base de dados, sistemas e tudo que compõe a sua capacidade de inteligência. Mas não explica como isso seria feito. E é exatamente o limite do compartilhamento de dados um dos principais pontos do conflito atual entre a Lava Jato e a PGR, e que foi agravado depois que a subprocuradora-geral da República e coordenadora da operação na PGR, Maria Lindora Araújo, pediu à Força Tarefa no Paraná acesso a dados sigilosos. Segundo os integrantes da Lava Jato, ela não apresentou documentos que embasassem a requisição. A visita de Lindora a Curitiba é foco de uma sindicância aberta pela Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta Paiva.